fim de investir em imóveis ou melhor, em fundos imobiliários? Mas não sabe muito bem por onde começar, né? Qual que é o melhor fundo imobiliário, afinal? No vídeo de hoje a gente vai te ajudar com uma lista dos 10 fundos imobiliários com maiores dividendos nos últimos 12 meses. Já é um excelente começo para começar com a sua pesquisa aí. E claro que tem planilha contando quanto que renderia investir R$200 todo mês no primeiro fundo desse ranking. Planilha de graça que você pode baixar para simular quantos FIIs que você quiser. Tá bem massa, hein? Eu sou o César Esperandio. Eu sou Eu Fordelone e nós somos a Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se você é novo por aqui, chega mais, relaxa, porque afinal sextou, né? Toda semana a gente tem 4 vídeos novos, sempre às 5 da tarde. De sexta, o assunto é dinheiro, mas em forma de lista. Na sexta passada, por exemplo, a gente falou sobre salário mínimo. Você sabia que você ganha mais do que a maioria dos brasileiros? Então se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum bate-papo e já deixa seu like se você também tá afim de descobrir quais foram os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no último ano. Bora trocar ideia? E aí, Economaker, tranquilo? Preparado para descobrir quais foram os top 10 fundos imobiliários de pagamento de dividendos? Preparadíssimo e já com alguns recados. Dividendos são o lucro que um fundo tem e distribui para os cotistas de tempos em tempos. Você, como cotista do fundo imobiliário, vai receber um pedacinho desse lucro, mas não se ilude. Lucro passado não é garantia de lucro futuro, viu? Esse é o nosso primeiro recado. É legal você olhar sim para os dividendos que foram pagos, mas isso não é garantia de que eles vão se repetir. O segundo recado é que a gente vai listar os fundos que mais pagaram dividendos em termos de retorno e não de valor financeiro. Traduzindo, um fundo que teve um retorno de R$2 a cada R$10 investidos, teve um rendimento de 20%. Já um FII que retornou R$3 a cada R$100 investidos, teve um rendimento de 3%. Se você olhar só para o valor pago, R$3 é maior que 2, mas em termos de rendimento, o primeiro fundo é mais rentável. Na lista de hoje vamos mostrar só os fundos mais rentáveis, beleza? Estamos falando de dividendos, ou seja, de dividend yield. Não consideramos o sobe e desce da cota, então um fundo que pode ter pagado bons dividendos, às vezes teve até um prejuízo lá no precinho da cota. De novo, olhar para os dividendos é só um dos critérios na hora de escolher um bom FII. Aliás, antes de partir para a lista, a gente queria te perguntar se você coloca o pagamento de dividendos como um dos critérios para investir em FIIs. Se aplica pensando nisso? Acha importante? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber sua opinião. A gente lê e responde todo mundo, hein? Eu acho fundamental dar uma olhada na quantidade de pagamento de dividendos, que às vezes podem até ser uma pegadinha, mas cara, é um dos meus critérios principais na hora de escolher fundos imobiliários. Cara, eu tenho olhado bastante para isso também, principalmente porque eu olho fundos imobiliários muito pro longo prazo e quando paga dividendo, tipo, eu recebo 100, 200 reais, 300 reais ali que eu reaplico e nem percebo, sabe? Não é um esforço que eu tenho que economizar no meu dia a dia para investir mais. Os próprios caras vão fazendo a bola de neve crescer, né? O último recado antes de partir para a lista é que esses fundos estão todos dentro do IFIX, uma lista da bolsa que reúne os fundos imobiliários mais negociados. É o Ibovespa dos fundos imobiliários no final das contas, então pode ter certeza que liquidez esses fundos têm. Na 10ª colocação está o fundo Risa Action Real Estate. Nome pomposo. Ele é um fundo de logística que compra imóveis de empresas, preferencialmente da indústria, e aluga para o antigo proprietário por um período mínimo de 5 anos. Um negócio bem diferente. Diferente que rendeu bem, ele pagou 16,13% em dividendos nos últimos 12 meses. Se tivesse investido R$100 nesse fundo imobiliário, você teria recebido R$16,13 de volta com essas bonificações. Será que a coisa melhora daqui para frente? Vamos ver, vamos ver. Na 9ª colocação está o fundo Atrio Rate Recebíveis Imobiliários. O nome já entrega o que ele faz, né? Ele é um fundo de recebíveis imobiliários, ou seja, de títulos de renda fixa chamados de CRI, ou CRI, como você preferir. É um tipo de investimento em que o fundo compra esse título de dívida e depois de um certo tempo ele recebe o dinheiro de volta mais os juros. 70% da carteira investida nesses CRI estava em aplicações atreladas à inflação. Isso pode explicar o bom desempenho dele. Ele pagou nada mais nada menos que 16,2% em dividendos nos últimos 12 meses. Ou seja, se tivesse investido R$100, você teria um retorno de R$16,20 com dividendos. É rentabilidade para ninguém botar defeito, já que é até maior do que a nossa taxa básica de juros, a Selic. Aliás, todos os investimentos dessa lista pagaram dividendos acima da Selic. Sem spoiler, vamos ver os próximos FIIs da lista para ver que a coisa ainda pode melhorar. Em 8º lugar ficou um fundo da gestora Kinea, o High Yield CRI. O retorno com dividendos foi de 16,3%. Se tivesse investido R$100, teria recebido R$16,20
3,30 de retorno. Apesar de levar CRI no nome, não é só nisso que ele investe não. Ele pode aplicar em debentures, cotas de FDIC, em outros fundos, em LCIs, LHs, enfim. Não cabe a gente ficar explicando aqui cada uma dessas aplicações, mas em resumo ele investe em renda fixa atrelada a imóveis. E parece que a renda fixa imobiliária tá dominando mesmo o ranking. Em 7º lugar tá outro fundo de recebível imobiliário, Versalhes. Versalhes era um carro da Ford, mas eu gostei do nome. O retorno com dividendos desse fundo foi 16,67%. Eles têm uma coisa legal que é o valor para investir, o investimento mínimo. Com cerca de R$10 você já consegue comprar uma cota, o valor de, sei lá, 2 passagens de ônibus aqui em São Paulo. Todos esses fundos que a gente tá comentando não são recomendações de investimento, mas se você quiser investir, nem precisa ir com tanta sede ao pote. Você pode começar com um pouquinho, pode começar só com poucas cotas para testar e aos poucos investir mais. Partindo para a 6ª posição, tava o Devante Recebíveis Imobiliários, com retorno de 16,72%. Na carteira tem IPCA, IGPM e até INPC, ou seja, aposta bastante em inflação que, convenhamos, né, continua bem alta nesse ano. Então é uma opção se você quer acompanhar essa alta de preços. Recadinho pra você que já chegou na metade dessa lista, não é o foco desse vídeo ficar explicando o que é um fundo imobiliário, mas tem vídeo no canal que mostra isso por A mais B, mostra todos os detalhes, tá aqui em cima. Ele faz parte da nossa playlist Dicionário do Investidor, que ensina vários termos financeiros que a gente ouve por aí, mas não sabe muito bem o que significa. Tá bem da hora pra quem quer saber mais sobre isso. Mas voltando para nossa lista, ainda na casa dos 16%, o próximo colocado é o Habitat Recebíveis Pulverizados. Esse é o nome dele. É um fundo que existe desde 2019 que teve um retorno de 16,78% com dividendos em 12 meses. Assim como muitos dessa lista, com cerca de R$100, você já pode começar a aplicar nele. Em 5º lugar tá o Hectare CE, não sei o que significa esse CE, mas enfim, ele tá com 16,84% de retorno. CE é a sigla do Ceará, hein? Mas vamos ver. A curiosidade desse fundo é que desse top 10, ele é o FII com mais cotista. 184 mil pessoas já estão investindo nele. Todos dessa lista de hoje têm liquidez, mas esse fundo aqui realmente atraiu muita gente, muito investidor. De novo, dividendos e liquidez são só alguns dos critérios na hora de você escolher no que você vai investir, porque se esse fundo, por um lado, tá bem nesses quesitos, por outro, a cota dele já caiu mais de 10% só nesse ano, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. Chegamos no nosso aguardado top 3. Rufem os tambores aí, editor. Em 3º lugar apareceu mais um fundo da Kinea, o Kinea Índice de Preços com retorno de 17,19%, cara. É um fundo que acompanha índice de preços, ou seja, inflação. Em 2º lugar tá o Valora Hedge Fund com rendimentos de incríveis 17,54% em dividendos. E ele só perdeu pro nosso 1º lugar, o Urca Prime Renda. Nossa, Prime Renda, pareceu sei lá o que, uma propaganda. Ele é mais um fundo de recebíveis imobiliários, é um fundo que tem investimento em tudo quanto é lugar do Brasil. 90% da carteira desse FII tá em investimentos atrelados justamente ao IPCA, e isso explica muito bem o desempenho dele. O retorno nos últimos 12 meses foi de, pasme, 19,65%. Ou seja, se você tivesse investido 100 conto, teria tido um retorno de R$19,65 com dividendos. E sabe o que eu acho muito legal de toda essa lista? É que, todos esses rendimentos são livres de imposto de renda, né, Cezita? Cara, isso é uma maravilha. Quem ainda não tá ligado disso, tá deixando a boiada passar, hein? Porque não vai ser pra sempre que fundo imobiliário vai ter os dividendos isentos de imposto de renda. Vários outros investimentos você já paga. Na renda fixa tem que pagar imposto de renda, nos fundos imobiliários não. Fica a dica. Pra ser ainda mais claro, vamos ver quanto que renderia investir R$200 todo santo mês nesse último fundo imobiliário aí, que é o que mais pagou dividendo? Pra isso a gente vai usar a nossa planilha Viver de FIIs. Aplicando R$200 por mês a uma taxa mensal de 1,72%, que foi o que o Urca pagou, no fim do primeiro ano você teria ganhado R$285 em dividendos. No segundo ano, R$895 e assim por diante até chegar em R$14 mil no fim de 10 anos, tá vendo aí? Além dos R$200, na conta a gente considerou que você reinvestiria os dividendos, tá bom? É uma bolada, mas presta atenção que tem alguns cuidados. Esses 10 fundos apareceram entre os maiores pagadores de dividendos no dia da pesquisa que a gente fez para esse vídeo aqui. Mas sempre a coisa muda porque vai ter mês em que algum fundo vai pagar mais e subir em algumas posições. Pode ser até que tenha algum fundo que tá fora e que entre no ranking. Hoje não apareceu praticamente nenhum fundo de tijolo, por exemplo, aqueles que investem principalmente em imóveis de aluguel. Mas quem sabe daqui a alguns meses o mercado imobiliário não melhora e eles passem a render mais. O importante é você sempre estar de olho. Além disso, você tem que observar não só o acumulado de pagamento, mas a recorrência
frequência desses dividendos. Faz uma pergunta aí pra você mesmo. Esse FII que você tá de olho paga bons dividendos sempre, todos os meses? Ou o dividendo alto foi algo excepcional, pago num mês só? Bem observado. Em resumo, são vários fatores que fazem você tomar a decisão de investir ou não num fundo. Mas essa lista pode ser um bom começo para sua pesquisa. Comenta aqui embaixo o top 10 se você quer mais lista que nem essa aqui de alguns investimentos que andam rendendo bem. A gente volta para fazer mais rankings, hein? A gente sempre tá de olho no que vocês comentam aqui embaixo. Esse também vai ser o nosso código secreto para saber quem é Econowicker raiz de verdade e viu o vídeo todo. Agora, se além da lista, você quer essa planilha que faz o cálculo de quanto que rende investir um valor por mês em um fundo imobiliário, é só clicar nesse vídeo aqui em cima. Lá, além de ensinar a usar essa planilha, a gente disponibilizou o download. Aqui embaixo a gente trocou ideia com os membros do canal sobre Tesouro Direto, um investimento que anda rendendo muito bem. E falando em trocar ideia, aproveita que já deixou seu like aqui e se inscreve desse outro lado pra gente seguir conversando por aqui.